a sinalização de trânsito ela terá a seguinte ordem de prevalência. Primeiramente, agentes de trânsito. Então, os agentes de trânsito, eles terão prioridade, eles vão prevalecer. A ordem dos agentes de trânsito, elas prevalecem sobre as normas gerais de circulação e qualquer outro tipo de sinal. Depois dos agentes de trânsito, nós temos, então, primeiro, os agentes. Segundo, nós temos a sinalização do semáforo, a sinalização semafórica. Depois da sinalização semafórica, as indicações dos sinais, no caso, placas. Então, a sinalização, tá? A sinalização. E após a sinalização, aí nós teremos as normas gerais de circulação, as normas de trânsito. O que isso significa? Normas de trânsito. Então, esta é a ordem de prevalência da sinalização de trânsito. Então, essa é a ordem que nós devemos respeitar estando conduzindo o nosso veículo. Então, primeiramente, a ordem será a ordem dos agentes de trânsito. Depois dos agentes de trânsito, caso não tenha os agentes de trânsito, as indicações do semáforo. Então, os agentes prevalecem sobre o semáforo. Ou seja, se o sinal estiver verde ou se o sinal estiver vermelho, o policial no sinal vermelho, ele manda você seguir, o agente manda você seguir, né? Ou no sinal verde, ele manda você parar. Então, a ordem dele prevalece sobre todas as outras normas. Sobre o semáforo, sobre a sinalização e sobre as demais normas de circulação, que é, no caso, preferência da direita e por aí vai. Conduzir o veículo sempre à direita e por aí vai. Ok? Então, primeiramente, dos agentes sobre todas as outras normas. Depois do agente de trânsito, nós temos a sinalização semafórica. A partir daí, então, nós temos a sinalização semafórica. Não havendo a sinalização semafórica, no caso de luz, que é a luz, nós vamos para as sinalizações placas ou marcas, sinalizações verticais ou sinalizações horizontais. Não havendo sinalização, então prevalece as normas gerais de circulação, que é, no caso, o quê? Estamos em um cruzamento não sinalizado, por exemplo, entre dois veículos, o cruzamento entre dois veículos. Se esses veículos, primeira coisa que a gente tem que observar. Então, vamos lá, vamos pegar essa parte aqui e vamos jogar já dentro da regra de circulação. Tranquilo? Então, a primeira coisa que você vai fazer, apareceu um desenho na sua prova, apareceu um cruzamento na sua provinha, essas coisas. Então, a primeira coisa que você vai fazer, o que você vai fazer? Primeiro, você vai observar se no cruzamento existe algum tipo de sinalização. Não existe nenhuma forma de sinalização, você vai observar a trajetória desses dois veículos. Se esses dois veículos eles estão se cruzando. A preferência só será discutida no caso de cruzamento. Então, primeiro, olhou a sinalização, não tem sinalização, não é um local sinalizado por semáforo e não tem o agente de trânsito. Então, nesse caso, se não tem o agente de trânsito, normas de trânsito, as normas de circulação de trânsito. No caso aqui, a preferência é do veículo que está trafegando à direita. Nesse caso, esse veículo aqui terá preferência sobre esse veículo, ok? Porque ele está à direita desse veículo, ok? Tudo bem? Então, primeiramente, agentes, é a ordem de prevalência. Os agentes sobre toda a sinalização, sobre as normas de circulação, tudo. Segundo, a indicação semafórica, tá? A indicação semafórica, o sinal que vai controlar o fluxo de trânsito. Não havendo sinal, a sinalização, parada obrigatória ou placas de D a preferência.
Não havendo sinalização, as normas gerais de trânsito, que aí já discute-se o quê? Preferência do veículo à direita e por aí vai, ok? A sinalização de trânsito, de forma geral, a sinalização de trânsito, ela será feita. Como será feita a sinalização de trânsito de maneira geral? De uma forma geral, a sinalização de trânsito, ela será feita por meio de quê? A sinalização será feita por meio de placas, marcas, marcos, gestos, luzes, sons e barreiras. A sinalização de trânsito, então, será feita por meio de placas, marcas, marcos, gestos, luzes, sons e barreiras. A sinalização de trânsito, então, ela será feita como? Aqui dentro, resumindo, sinalizações verticais, sinalizações horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, tá? Também dispositivo de sinalização auxiliar, semafóricos, tá? Auxiliar, semafórico, de obras. Depois nós vamos jogar eles aqui dentro, aqui, tá? Gestos de agente de trânsito e do condutor. Esse eu vou colocar aqui só gestos. Gestos dos agentes e condutor, tá? E sinais sonoros. Então, assim será feita a sinalização de trânsito. Então, a sinalização de trânsito, de forma geral, como será feita a sinalização de trânsito? Então, a sinalização de trânsito será feita por meio de sinalização vertical. O que é a sinalização vertical? Sinalização vertical são as placas. Tá? A sinalização vertical são as placas. Toda sinalização que fica em pé são as placas, são sinalizações verticais. A sinalização horizontal. A sinalização horizontal são marcas ou qualquer tipo de sinal no solo. Então falou que está ali desenhado no solo, tá? Que seja as marcas longitudinais, tá? As faixas que dividem mão e contramão, até mesmo ao mesmo sentido, as setas que também podem vir desenhadas no solo, essas também são sinalizações horizontais. Dispositivo de sinalização auxiliar. O dispositivo de sinalização auxiliar podem ser os marcos, tá? São os marcos que nós chamamos também de catadióbricos, que são aqueles olhos de gato, tá? Então também são marcos. Eles podem entrar aqui nos marcos, ao mesmo tempo também pode entrar nas luzes do dispositivo de sinalização auxiliar. A sinalização semafórica também vai entrar aqui dentro de luzes. As placas de obras, tá? Hoje nós temos as placas de obras dentro dessa característica devido às cores. Normalmente são nas cores alaranjadas, tá? São nas cores alaranjadas. E também essas placas de obras entra também onde? Dentro das barreiras, tá? Entra também dentro das barreiras. Os gestos dos agentes e do condutor. Então, os gestos aqui, ó, dos agentes e do condutor são o que nós temos aqui, os gestos. As barreiras de obras, nós falamos das barreiras, e a sinalização sonora que entra no som, ok? Então, assim será feita a sinalização de trânsito. A sinalização de trânsito será feita de forma vertical, horizontal, dispositivos de sinalização auxiliar, sinalização semafórica, sinalização de obras, gestos dos agentes e do condutor e a sinalização sonora.
A sinalização vertical as sinalizações verticais são as placas. Então, a sinalização vertical são todas as placas, todas as subscrições, todos os subsistemas ali de sinalização viária que utiliza-se por meio das placas. Todas as sinalizações que se utilizam por meio das placas, dentro da simbologia, né, tudo utilizando os símbolos, legendas, padronizado pela legislação de trânsito, são sinalizações verticais. Exemplo, né, uma observação. A sinalização vertical se divide em 3 grupos. A sinalização vertical, ela se divide em 3 grupos. Tá? Vamos agora, então, às características de quê? No caso das placas. Então, elas dividem-se em 3 grupos, que são advertência, regulamentação e indicação. Então, através desses 3 tipos de placas, através desses 3 subsistemas aqui, a sinalização vertical é dividida, ok? Então, são sinalizações de advertência, regulamentação e indicação. A advertência, as placas de advertência, elas advertem o condutor de todos os perigos existentes à frente. Então, as placas de advertência advertem o condutor dos perigos existentes na via, sejam curvas, locais onde tem o trânsito de animais, a circulação de animais, características da via, que são características fixas. Uma ponte estreita, um estreitamento de pista, às vezes uma pista que ela é uma mão dupla, apenas dividida por faixa de trânsito, dividida apenas por faixa de trânsito. E de repente, mais à frente, ela vai passar a ser dividida por canteiro central. Então tem que haver lá atrás, advertindo com antecedência, uma sinalização de advertência, indicando que mais adiante a pista passará a ser dividida por canteiro central. Ela passará de uma mão dupla para uma pista dupla. Aí as marcas de trânsito. Qual é a função das marcas de trânsito? A função das marcas de trânsito, no caso, já vai ser o quê? Complementar. Então aqui, por exemplo, ela tem a faixa aqui dividindo mão e contramão. Aqui normalmente vão ter umas faixas no trânsito aqui, no chão aqui, que vão ser as marcas de canalização, que são as marcas viárias, que são as marcas que estão complementando a sinalização vertical. Correto? A sinalização de regulamentação. As placas de regulamentação, que são as placas vermelhas. As placas de regulamentação informam a todos os usuários das vias as obrigações, as proibições ou as restrições no uso das vias. Então, todas as placas de regulamentação, elas têm uma ordem imediata. Você viu uma placa de regulamentação, você já tem que obedecer. Ao contrário da de advertência. Você viu uma placa de advertência, supomos que seja aquela placa de advertência que tem um pare, que seria uma parada obrigatória, amarela. Ela está indicando o quê? Que à frente, mais adiante, você terá uma placa de parada obrigatória de regulamentação. Como normalmente elas são colocadas nas rodovias, ela está te advertindo com antecedência. Por quê? Porque nas rodovias se desenvolve uma velocidade maior, uma velocidade superior à de um perímetro urbano, por exemplo. Ok? Então a placa de advertência adverte a placa que vai vir à frente. E o desrespeito, preste bastante atenção, o desrespeito às placas de regulamentação constitui infração de trânsito. Então, você desrespeitar as placas de regulamentação constitui o quê? Constitui infração de trânsito.